Recentemente, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou o registro definitivo de mais uma vacina contra o coronavírus. Trata-se da Oxford AstraZeneca. Anteriormente, a Anvisa já havia liberado o registro da vacina da Pfizer-BioNTech. Agora, são 2 imunizantes que poderão ser utilizados em todo o território nacional. Mas vem cá, você conhece a história das vacinas? Salve, salve galera das redes sociais! Eu sou o professor Gerson. Se você gosta da abordagem deste canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe este vídeo com seus amigos e acompanhe nosso trabalho na área de história. Com a pandemia do coronavírus, laboratórios do mundo todo se debruçaram em busca de obter um novo imunizante para colocar fim a este mal que está afligindo o mundo todo. Em tempo recorde, vários laboratórios conseguiram obter uma nova vacina, que é a esperança de milhões de pessoas ao redor de todo o mundo. Alguns países saíram na frente, fizeram parcerias e conseguiram obter as vacinas e já estão imunizando os seus habitantes. Infelizmente, o Brasil se atrasou um pouco na corrida e agora ainda não dispõe de imunizantes suficientes para conseguir proteger a sua população. O conceito de vacinação é bastante simples e se baseia na resposta do nosso sistema imunológico. Sempre que ele encontra um corpo estranho, causador de uma doença na forma de um vírus ou bactéria, produz anticorpos contra uma parte ou mais partes dele. Após um segundo encontro, os anticorpos capturam o patógeno e impedem que ele provoque doenças. Olha só, antes das vacinas existirem, o mundo era um lugar muito mais perigoso, onde milhões de pessoas morriam de doenças que hoje são plenamente evitáveis graças às vacinas. Por volta do século X, na China, surgiu um método onde as pessoas trituravam as cascas das feridas da varíola e assopravam no rosto de pessoas saudáveis. Esse método era chamado de variolação. Basicamente consistia em fazer uma pessoa saudável entrar em contato com uma versão mais leve, atenuada do vírus presente no pó das cascas de ferida da varíola. Notem só, é claro que na época, no século X, não se sabia da existência do vírus, mas a percepção, a intuição das pessoas as levavam a compreender que o contato de uma pessoa saudável com uma versão mais leve da doença praticamente blindava o corpo da pessoa. Hoje sabemos que, na verdade, a pessoa desenvolvia anticorpos para combater a doença, o vírus da varíola. Mas foi apenas na Inglaterra, no ano de 1798, que o termo vacina surgiu pela primeira vez, com o cientista e médico Edward Jenner. Ele percebeu que os trabalhadores da zona rural não contraíam a varíola humana, pois na verdade já haviam contraído a varíola bovina, que era muito mais leve e suave do que a varíola humana. A varíola era uma ameaça gigantesca à espécie humana e a batalha contra a doença era travada há séculos. Hoje sabe-se que a varíola foi a doença viral que mais exterminou vidas humanas ao longo da história. Para se ter uma ideia, o novo coronavírus tem uma taxa global de letalidade em torno de 6,5%. A varíola chegava a atingir 30% de letalidade. Mas voltemos a Edward Jenner. Como experimento, ele retirou a substância da lesão de uma das pessoas infectadas pela varíola e inoculou no braço de uma criança de apenas 8 anos, James Phipps, filho de seu jardineiro. 6 semanas depois, no outro braço da criança, inseriu o próprio vírus da varíola e o garoto não adquiriu a doença. Mas se o trabalho dos cientistas não é fácil nos dias de hoje, em pleno século XXI, imaginem vocês há 200 anos atrás. A vida de Jenner não foi nada fácil no começo. Muitas pessoas consideravam o processo de vacinação um verdadeiro absurdo. Havia charges e imagens circulando em revistas e jornais da época que mostravam pessoas se transformando em vacas após receber o imunizante. Lembra vocês de alguma coisa que circulou no Brasil há pouco tempo?
Pois é, Jenner então construiu uma pequena choupana em sua própria casa, se isolou e continuou vacinando as pessoas que tivessem interesse em receber a imunização. Aos poucos, os resultados foram se mostrando evidentes, com muitas e muitas pessoas sendo salvas devido à imunização. Em menos de 13 anos, praticamente todos os lugares do mundo já haviam recebido amostras do imunizante da vacina desenvolvidas pelo cientista Edward Jenner. Mas entre os experimentos iniciais de Edward Jenner até chegarmos às vacinas tal qual conhecemos hoje, houve um longo processo dentro da ciência. Em 1881, um outro avanço importante aconteceu com o cientista francês Louis Pasteur, que conseguiu desenvolver alguns imunizantes para combater a cólera aviária e também o carbúnculo. Ele sugeriu o termo vacina para batizar suas invenções laboratoriais em homenagem a Edward Jenner. Aliás, a palavra vacina vem justamente de Variola vaccinei, nome científico dado à varíola bovina, sendo que vaccinei tem origem em vacarum, que significa vacas em latim, ou seja, uma bela homenagem ao trabalho de Edward Jenner. No Brasil, acredita-se que a história da vacina tenha início em 1804, com a chegada das primeiras doses de vacina contra a varíola. Mas o mapa mais antigo de vacinação do nosso país data de 1820, quando foram imunizadas 2.688 pessoas. No entanto, a partir de 1830, verifica-se uma queda acentuada no número de pessoas imunizadas no Brasil, principalmente pelas controvérsias criadas em torno da vacinação, o que gerou uma fobia, um medo na maior parte da população. Porém, em 1846, o imperador Dom Pedro II baixou um decreto imperial tornando obrigatória a vacinação. Um dos exemplos mais famosos no Brasil de resistência à vacinação misturado com problemas sociais ocorreu no Rio de Janeiro, no ano de 1904. A revolta da vacina, como ficou conhecida, teve como causas as reformas do Rio de Janeiro, bem como a vacinação obrigatória e forçada, conduzidas pelo sanitarista Oswaldo Cruz. O conflito envolveu uma violenta repressão policial. Nos 6 dias de revolta, 945 pessoas foram presas, 100 feridas, 30 mortas e mais de 461 pessoas deportadas para o estado do Acre. A grande verdade é que no último século, a imunização ajudou a reduzir drasticamente os impactos causados por inúmeras doenças. Um exemplo, acredita-se que o sarampo ceifava cerca de 2,5 milhões de vidas anualmente, até que em 1960 desenvolveu-se uma vacina eficaz contra esta doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as diversas campanhas de vacinação desenvolvidas então a partir da década de 60 ajudaram a reduzir até 80% das mortes causadas pelo sarampo. Vale lembrar também que não faz muito tempo, milhões de crianças ao redor do mundo corriam o sério risco de morrerem ou contraírem a paralisia em função da poliomielite. Hoje em dia, essa doença está praticamente extinta. E olha só, pessoal, algo para nos orgulharmos do Brasil. Em 2016, um estudo da Universidade de Washington revelou que o Brasil e a China estão entre as nações que mais vacinam em todo o globo, em todo o mundo. Os índices são superiores a 99% da população atingida pela vacinação das mais diversas doenças. É algo que o Brasil precisa conservar a qualquer preço. Afinal de contas, vacinas salvam vidas.